Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Vamos abrir os olhos hoje, pequeninos. Sabe por que iniciamos o vídeo com esta frase bíblica? Porque nós, através da ativação do nosso DNA, podemos alcançar coisas incríveis. Mas aí você me pergunta, é tudo ficção? Coisas incríveis seriam o que? Mutantes? Mutantes não existem. Mas será? De onde você acha que saiu a força descomunal de Sansão, que era capaz de despedaçar um leão assim brincando? E o diabo? Como você acha que ele se transformou numa serpente? Garanto que nem a mística dos X-Men conseguiria tal feito. Fora Moisés, que tinha o controle sobre os elementos. Pois é, como será que ele fez o mar se abrir imediatamente e depois fechar? E os anjos? Como eles se comunicam telepaticamente? Entrando dentro dos sonhos das pessoas e tendo a capacidade incrível de voar e mudar de forma. São Pedro, por exemplo, tinha tanto de Deus nele que ele era capaz de curar até mesmo uma rocha. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está na Bíblia, se caso você acredite. Não pense que aparecerá um pastor ou um padre falando dessa forma com você. Pois apesar de existirem estas informações nas escrituras sagradas, ninguém fala a respeito. Apenas sabemos que essas capacidades são promovidas por Deus, que distribui aos humanos da maneira que Ele deseja, de acordo com o merecimento de cada um. O ser humano, dentre tantas raças existentes em cada planeta, será que somos apenas uma sub-raça simples ou uma mistura ou algo que deu errado? Negativo. Uma vez um grande homem falou que nós somos como se fôssemos deuses, e uma vez que somos filhos de Deus, apenas é preciso que isso seja desperto dentro de cada um de nós. O ser humano é uma raça patética? É sim, mas quando não reconhecemos nossa essência divina, é isso então que nos tornamos. Semelhantes a animais, bichos que agem por instinto só para comer, reproduzir e sobreviver até a morte. Quando nós não nos vemos no próximo, quando não nos doamos, nós estamos sendo esses seres patéticos. Simplesmente animais pré-históricos. Infelizmente, forças malignas têm agido em nossas vidas desde os primórdios, manipulando nossas consciências e também a nossa genética. Mas isso está mudando. As antigas criaturas do mal, que nos têm aprisionado na ignorância, colocando em nosso DNA, através de acordos e pactos selados com eles, todo o seu instinto de competição, tirania e rebeldia. Pois com certeza esses sentimentos não advêm do Deus Criador. Quando você tomar consciência de que esse espírito de rebelião e materialismo não fazem parte da sua natureza, logo você abre as portas para a luz entrar na sua mente, invadindo o seu ser. Nós somos uma raça por muitos invejada. Algumas criaturas, as quais não vou chamar de diabos, mas eu diria seres não confederados, criaturas das sombras, das trevas. Elas foram criadas para torturar almas pecaminosas e espíritos perversos de humanos ruins. Porém, por outro lado, estes seres do mal não conseguem passar para a quinta dimensão. A parte do cérebro responsável pelas emoções não funciona de maneira nenhuma. Isso faz com que pensem somente com a razão, os tornando assim muito inteligentes. E o perigo em ter a ausência de emoções faz com que eles tenham uma tendência em fazer o mal a outras criaturas como humanoides comuns. E como eles já têm noção de outras raças confederadas ou seres de luz que circundam e habitam nosso planeta, eles compreendem o papel que precisam desempenhar. Daí vem a expressão que o diabo é tentador. Sim, os não confederados são tentadores. Eles vão manipular uma situação em sua vida de uma forma que você não resista e caia em sua lábia. Assim como aquela raça da serpente fez com a Eva no jardim. Quando uma pessoa hoje em dia passa por uma hipnose de regressão, ela percebe que tem um pacto com o diabo, digamos assim. Mas isso, pequenino, significa que ela tem um contrato com alguma raça extraterrestre e é obrigado a andar pelos seus caminhos sem se desviar dele.
A criatura fica ali à mercê dessa raça, seja onde estiver, porque espiritualmente ela está entrelaçada a essa linhagem. Não importa nem em qual encarnação esteja, ao realizar um acordo com alguma raça, seja de onde for e qualquer que seja, o indivíduo recebe um ou diversos implantes pelo corpo e passa a ser monitorado onde quer que esteja. Vira uma luva na mão de seus manipuladores. O implante é feito no corpo perispiritual, isso faz com que ele volte em qualquer que seja a reencarnação que o indivíduo esteja, até que seja quebrado o acordo e então os implantes removidos. Nós temos o poder de sair do corpo enquanto estamos dormindo ou fazendo uma viagem astral. Isso significa que podemos nos deslocar para o passado ou para o futuro. Além do mais, que podemos atingir várias dimensões. Tudo isso estando ainda vivos através do nosso cordão de prata, uma estrutura que nos permite fazer essas viagens extraordinárias. Nós também temos a capacidade de criar do nada, pois é, nós somos seres herdeiros, lembram? Uma raça capaz de criar do nada, coisa que nenhum alienígena consegue entender. Eles ficam bugados, digamos assim, ao se depararem com o que somos capazes de fazer. Além do mais, que existem poderes para bilocação, que podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo, como se criássemos um clone nosso. Podemos visitar qualquer lugar da galáxia sem sair daqui. Nós poderíamos ver espíritos de nossos falecidos ou até ajudá-los a sair de seus corpos, ajudando assim no trabalho dos anjos aqui na Terra. Mas todas essas capacidades foram perdidas, bloqueadas e anuladas pela força negativa. O que mais o ser humano poderia ser capaz? Bem, existem algumas pessoas que têm capacidade de alcançar fenômenos incríveis como sinestesia, o magnetismo, que é aquela propriedade da atração e repulsão de determinados metais e ímãs. Poderíamos ter poder para metamorfose, que é a transformação de uma criatura em outra, da mesma forma que a lagarta se transforma numa borboleta. Existe também a ecolocalização, pois é aquele poder que os golfinhos possuem, de rastrear alguns objetos através do som. Existem pessoas pequeninas que não enxergam, que são cegos dos dois olhos, mas ele tem o poder de localizar os objetos através dos sons. Inclusive eles andam de bicicleta, eles realizam atividades como se fosse uma pessoa comum. Existe o poder da supermemória. Você já ouviu falar nessas pessoas que nunca esquecem? Pois é, pessoas com a melhor memória do mundo, falam em mais de 10 idiomas fluentemente, pois a facilidade de aprender que elas têm é absurda. Tem outras que fazem cálculos mentais extraordinários. Sabe aquelas contas de matemática que você precisa virar a folha do caderno de tanto escrever números e mais números? Então, algumas pessoas, eu quero dizer, gênios, são capazes de resolver qualquer uma dessas mentalmente, de uma forma assim inexplicável, sobrenatural. Controle da temperatura corporal, o nome já explica, né? São aqueles que aquecem ou esfriam o corpo, mesmo que esteja nu, onde está exposto a temperaturas baixas demais ou altas demais. Super imunorresistência, são pessoas que jamais adoecem, seja por vírus, bactérias, micro-organismos, inclusive câncer, AIDS, entre outras doenças. E existem algumas que têm visão noturna e também de raio-x. Algumas crianças indígenas, para você ter noção, pequeninos, eles conseguem detectar o problema, enxergar o local de alguma doença que a outra pessoa possua, seja uma inflamação interna, seja ao nível das artérias, nos músculos, nos ossos. Eles conseguem identificar apenas chegando perto da pessoa e se concentrando. É uma capacidade que até então a ciência moderna não explica. Todas essas são algumas das faculdades que nós poderíamos ter, mas não temos, com exceção de um ou outro assim perdido ao redor do mundo, que são muito exclusivos. Obrigado, pequeninos, por assistirem ao vídeo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe se você achou interessante. Obrigado e até a próxima, meu pequenino.